Neste momento, o Dr. José Roberto Batóquio, conselheiro federal emérito e conselheiro nato da Advogados do Brasil, secção de São Paulo, fará saudação ao presidente empossado, Dr. Elias Matar Assad. Excelentíssimo senhor Dr. Luiz Flávio Borges Durso, digníssimo e operoso presidente da Seccional Paulista da Ordem dos Advogados do Brasil, de tantas e tão caras tradições em defesa da legalidade, da democracia e das liberdades públicas. Excelentíssimos senhores ministros César Assor Rocha, Jorge Tadeu Flacker Scartesini, eminente deputada Claire Flora Martins, senhores representantes das autoridades do Poder Judiciário deste Estado, do Poder Executivo e Legislativo de outras unidades da Federação, caríssimo Elias Matar Assad, que ora assume o leme e o timão da advocacia criminal no Brasil, eminente vice-presidente desta casa, doutora Márcia Regina Melaré, demais autoridades que compõem a mesa, advogadas, minhas senhoras e meus senhores. É motivo de júbilo poder saudar, nesta data histórica, em que Elias Matar Assad recebe das mãos de Luiz Flávio Borges Durso o bastão que simboliza o comando da advocacia criminal em nosso país. Não é um momento fácil, direi eu, e quero, nesta minha breve manifestação, dirigir duas mensagens. Uma ao presidente Durso, que depois de um laborioso e profícuo trabalho, vencendo difíceis etapas, perseguindo ideais longínquos e cada vez mais inalcançáveis, encerra a sua gestão, coroando de pleno êxito o seu programa de trabalho à frente da Associação Brasileira de Advogados Criminais. Foi um trabalho difícil, presidente Durso, mas coroado de pleno êxito. É preciso que, como Vossa Excelência, os homens acreditem na possível concretização de um ideário que elegeram como razão de viver e marchem decididamente, com afinco, com aplicação, neste rumo e nesta direção. A nau que Vossa Excelência conduziu aporta, seguramente, em águas remançosas e tranquilas, para ser entregue ao comando de um novo capitão, Capitão Elias Matar Assad. Quero lembrar a Vossa Excelência que as glórias e as homenagens que o trabalho de Vossa Excelência recebe não se encerram no apagar das luzes do seu mandato à frente da Associação dos Advogados Criminais, Associação Brasileira. Como escreveu o poeta Bardo, que eu li no idioma dos meus avós, il bene che l'uomo fa, vive dopo di lui. Ou seja, todo o bem que o homem faz, vive depois dele mesmo. Portanto, o trabalho que Vossa Excelência desenvolveu ao longo de sua gestão será lembrado, sempre e sempre, quando se tratar, quando se discutir, quando se abordar esta fascinante, antiga e sempre nova temática da prerrogativa do advogado, da advocacia como função pública essencial ao Estado, exercida em ministério privado. Cumprimento Vossa Excelência e, sinceramente, me rejubilo com o fato de Vossa Excelência ter conseguido galgar, um a um, todos os degraus que enunciou quando assumiu a direção no primeiro mandato à frente da Associação Brasileira dos Advogados Criminais. A advocacia brasileira, os advogados criminais, a cidadania agradecem, Vossa Excelência. Meus parabéns pelo trabalho concluído. Agora, Elias Matar Assad. Neste momento de águas revoltas na vida institucional do país, neste momento de crise aguda do reconhecimento das liberdades públicas, dificuldades estas geradas por uma ideologia que nem sequer é nascida no nosso país, mas que deita raízes numa segurança ameaçada no hemisfério norte, num determinado mês de setembro, e que se espraia pelo mundo em forma de encolhimento das garantias processuais dos cidadãos, e na edição, e sob forma de edição de leis cada vez
mais autoritárias, mais rigorosas, mais severas, na busca vã e na promessa sempre demagógica de extirpar a criminalidade, organizada ou não, do tecido social, Vossa Excelência assume a presidência da Associação Brasileira dos Advogados Criminais. Tem contra si esta torrente quase insopitável do discurso da necessidade de uma legislação, de um conjunto normativo rigoroso para combater, digamos assim, as dissintonias com o mínimo ético na nossa sociedade. Paga-se, e a sociedade até tem se mostrado disposta a isso, paga-se o preço de se renunciarem às liberdades em troca de um pouco de segurança. No esquecimento de que quem troca sua liberdade por segurança fica sem os dois. Não é? E a história é rica em demonstrar exemplos dessa natureza. Embora a humanidade passe ao largo da máxima do filósofo segundo a qual quem ignora as lições da história se arrisca a repetir as suas tragédias. A luta não será fácil. Este momento que Vossa Excelência vivencia, de homenagens, de glórias, de cumprimentos, é um momento efêmero. Efêmero como a flor. Ou efêmero como a vida da beleza material. E o reconhecimento, me permitam, senhores magistrados, a metáfora, é lento. Por todo o esforço que Vossa Excelência despender, o reconhecimento será muito lento. Lento como a nossa justiça. Esteja certo. Porém, isto não pode servir de desalento nesta enorme tarefa que Vossa Excelência abraça neste momento, não é? Vossa Excelência assume a direção da Associação Brasileira de Advogados Criminais no momento em que as prerrogativas dos advogados, embora constem do nosso direito positivo, do direito posto, do jus positum brasileiro, não vêm sendo respeitadas. Essas prerrogativas não vêm sendo respeitadas. Não é? Todo mundo se esquece de que na Universidade de Bristol, Churchill disse: o maior e mais significativo traço de que uma democracia é viva é o respeito que as suas autoridades têm pela vontade geral da nação expressa no ordenamento jurídico. Não há discurso de conveniências. Não há emergências. Não há situações de acomodação. Tudo está nas mãos de Vossa Excelência. A biografia e o passado de Vossa Excelência é uma garantia que afiança que nós teremos uma gestão de coragem, de enfrentamento. Acabei de dizer numa entrevista à televisão: tremei tiranos, Elias assume hoje a presidência da Associação dos Advogados Criminais do Brasil. Acreditem, haverá respostas. E respostas enérgicas dentro da lei ao desrespeito à advocacia criminal. Excelentíssimo senhor doutor Luiz Flávio Borges Durso, nosso grande timoneiro, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de São Paulo. A quem de público quero agradecer pelo seu empenho em torno do meu nome para suceder-lhe na Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas. Mormente neste delicado momento nacional, como lembrou Batóquio. E queria, neste mesmo momento, reverenciar José Roberto Batóquio de uma maneira especial, porque está ligado à criação da Associação Brasileira nos idos de 90, em Curitiba, e nos encorajou a seguir em frente, né, Durso? E conseguimos fundar a associação. Colegas, estamos em guerra pelo direito, pelo equilíbrio e pela legalidade, mas não só pela legalidade, mas como também pelas liberdades públicas. Não queremos esta paz que nos oferecem, uma paz sem dignidade, uma paz que equivale à rendição. Paz sem dignidade nada mais é do que rendição. A inaceitável contrapartida
outra não é. Esqueçam os seus ideais. Transformem-se em meros despachantes dos jurisdicionados. Não ousem levantar a voz contra a imposição de nossas vontades pessoais. Vocês não estão imunes aos nossos humores e nem aos cárceres dos quais temos as chaves. Esta é a contrapartida da paz que nos oferece. E mesmo ante a insensibilidade dessa contrapartida, que ameaça a nossa liberdade, não contam nossos detratores com a incomparável arma que temos: nossos sonhos. Nós sonhamos. Sonhamos e acreditamos na promessa constitucional de uma sociedade justa. Não desertamos. Somos indomáveis. Não abjuramos de nossos ideais. Para nós, poderoso é o titular do direito. Este é o poderoso e o único poderoso, o titular do direito. E seguimos cumprindo nossos juramentos. Se mal nos julgam hoje, creio que a história nos julgará. E ela, a história, é a mestra da vida, como dizia Cícero. E ela nos ministra exemplos que procuro seguir, como os de Antônio Ernesto Gomes Carneiro. Colegas, nasci na Lapa, uma pequena cidade do Paraná, perto de Curitiba. Esse lugar foi palco de uma grande, sangrenta e cívica batalha pela causa da legalidade. Em 1893, na Revolução Federalista, o presidente Marechal Floriano Peixoto, atendendo apelos, dentre outros de seus fiéis comandantes aqui de São Paulo, designou Gomes Carneiro para bloquear o caudilho Gumercindo Saraiva, conhecido como o General dos Pampas, que vinha com suas tropas subindo o Brasil do Sul. Subia o Brasil e precisava encontrar resistência, até que as forças regulares se reorganizassem e pudessem marchar para o Sul. E exatamente na minha cidade natal, travou-se uma sangrenta luta fratricida, que a história registrou como o Cerco da Lapa. A missão era resistir. A missão era resistir. Gomes Carneiro, com aproximadamente 639 homens, conseguiu resistir de 14 de janeiro a 11 de fevereiro de 1894. E esses eventos da Lapa foram preponderantes para a consolidação da República. Gomes Carneiro e seus bravos combatentes resistiram o suficiente para que os reforços governistas pudessem instalar-se em Itararé, atual limite de São Paulo e Paraná. Perto do dia da capitulação da Lapa, quando noticiaram para Gomes Carneiro que eles estavam totalmente sitiados e com muitas baixas, inclusive com sugestão de rendição por parte de seus imediatos, a resposta outra não foi. Render-se é uma indignidade, bradou o comandante, e somente parou de lutar quando ferido mortalmente. Sua fibra era tal que quando o presidente da República foi comunicado da capitulação da cidade da Lapa, pouparam-lhe da notícia da morte do seu valoroso comandante. De nada adiantou. Floriano Peixoto, entristecido, pronunciou: se a Lapa capitulou, Gomes Carneiro morreu. E, senhor presidente e colegas, desde a minha mais tenra idade, ecoa no insondável do meu ser esse exemplo de vida e obra,
cujo desfecho histórico se deu exatamente no santo solo de minha cidade natal. E hoje aqui, falando para pessoas versadas em direito, diria, o que é direito de defesa? As escolas ensinam. O que é democracia e legalidade? O que é e como repercute na sociedade a violação dolosa desses princípios? As escolas também ensinam. Não devemos perder tempo com esses conceitos. Ameacemos os espaços do mais frágil dos animais selvagens, eles nos mostrarão o que é direito de defesa. É lei não escrita, é lei natural. Por falar em natureza, aliás, em 2004 agora, Indonésia, tsunami, muitas mortes que o mundo ainda lamenta. Esporadicamente aqui no Brasil, ressacas com o mar, quebrando passeios, minando estradas, ruas. Seriam calamidades? Será que o ser humano não está enganado? Será que ninguém poderia imaginar que simplesmente a natureza ou o mar estariam ali reivindicando espaços que são apenas seus? Não é do ser humano aquele espaço. O mar reivindica. Seria mais ou menos esta a defesa que um criminalista faria da natureza nesses episódios mal compreendidos. Brasília, CPIs, escândalos, desastres políticos nacionais, alguns dizem isto? Não. Apenas velhos princípios morais, como a natureza pelo mar, reivindicando espaços irrebativelmente seus. O que a corrupção está fazendo lá? Lá não é lugar de corrupto. Lá é lugar das melhores pessoas de nosso país para dirigirem os nossos destinos. Então, esses velhos princípios morais vêm e reivindicam, como o mar, ou a natureza pelo mar, reivindicam seus espaços. Os valorosos advogados brasileiros, recentemente comandados pela OAB de São Paulo, na presidência do Dr. Luiz Flávio Borges Durso, bradaram por leis que mandem em homens. Nada mais queremos que leis que mandem em homens e não homens que mandem em leis. E esse nosso movimento nada mais é do que o direito de defesa e da liberdade em busca de seus espaços perdidos. E o primeiro projeto que nós lançamos aqui desta tribuna, nós vamos conclamar operadores do direito, jornalistas, professores, historiadores, políticos, religiosos, estudantes, todos, enfim, para formarmos um grande acervo. Será uma espécie de inventário histórico das nossas liberdades. Liberdades que a nossa nação imagina que deva aos seus integrantes. Esse inventário nós pretendemos fazer para podermos analisar para onde marchamos nesse tema relevantíssimo. E será também um repositório dos direitos absolutos do cidadão. E registro daqueles que o Estado não tem frente a eles. Revertendo, inclusive, essa atual crise, porque passa o habeas corpus no Brasil, de insubstituível instrumento garantidor das liberdades públicas, ele está sendo passado e mostrado erroneamente como passaporte da impunidade. O habeas corpus que Pontes de Miranda, no final da carreira, dizia que não queria morrer sem ver restaurado no Brasil a plenitude do habeas corpus, hoje está sendo passado para a nação como um passaporte da impunidade. É contra isso que nós queremos lutar. E sabemos que há muito trabalho, mas também creio que somos muitos para a tarefa. Se o Brasil, há 111 anos, confiou para a cidade da Lapa, no Paraná, a missão de resistir, e sem essa resistência nós não teríamos a consolidação da República, podem confiar novamente. Neste momento solene,
evocando a memória daqueles combatentes, afianço-lhes. Se algum dia eles disserem que a advocacia brasileira capitulou, podem afirmar imediatamente: Elias morreu. Obrigado.